orgânica. Então, por exemplo, se quiser favoritar essa planilha no cronograma de vocês aí em algum lugar, no computador, enfim, é melhor do que ficar com aquilo ali impresso estático, sabe? Ou salvo estático. Então, aqui vai ter tá todas as nossas atividades, quando que a gente pretende ter aula síncrona ou assíncrona, quando que tem que ter atividade, que dia a gente entrega, certo, pessoal? Essa é a nossa grande estrutura de semestre. Aí a gente vai para a grande pergunta. Professor, aula síncrona, vamos ter? Sim, eu pretendo ter aula síncrona com vocês a cada 15 dias, tá? Então, uma semana sim, uma semana não, a nossa aula vai ser síncrona. Tá, pessoal? Alguém tem algum problema com a questão de aula síncrona? Né? Professor, não consigo acompanhar, meu gato não deixa, meu cachorro late em mim. Tô brincando, tá, gente? Mas alguém tem algum problema com a aula síncrona, não consegue acompanhar, não tem como acompanhar? Ou vocês estão conseguindo gerenciar bem essa questão da aula síncrona? Pessoal? Para mim é bem tranquilo. Eu só fiquei na dúvida se seria tipo, nas duas aulas da mesma semana, ou seria só na terça ou só na quinta. Ótimo, obrigado, Mariana, pela pergunta, tá? Eu também fiquei só com uma dúvida, porque eu achei que ia ser um encontro síncrono toda terça-feira. Tá, não, então, o que eu vou fazer? Eu até poderia... É melhor, porque eu tô esperando a minha mãe ser internada e eu vou junto com ela pro hospital. Não entendi. O que é melhor? De ser essa sua ideia de... Tá, ótimo. O que acontece, tá? A gente, assim, a gente tem que fazer uma questão humanizada aqui da disciplina, né? A minha ideia não é ficar enchendo vocês de um monte de coisa e ficar tirando o couro de vocês. Vocês já estão aí com um monte de cadeira que eu acho que os professores não estão dando muita atenção para vocês. A minha ideia é que a gente discuta os pontos principais, tá? As coisas mais importantes, que eu faça alguns grifos, assim, mentais nas teorias e nas coisas que a gente vai conversando, quando a gente tiver encontro síncrono, e as coisas um pouco mais detalhadas, ou com um pouco mais de calma, e também um pouco mais de qualidade, se dá para falar assim, vão estar nas aulas gravadas. Então, toda semana eu vou disponibilizar uma aula gravada, o texto a ser lido, algum material extra que eu achar pertinente, mas vocês vão ter um conteúdo bem montadinho para a semana. E na aula síncrona, a gente faz um grande alinhamento, tá? De o que é importante ser destacado daquilo que foi conversado até aquela aula síncrona no momento. Vocês entenderam qual é a ideia? E aí, pessoal, a gente vai grifando para quê? Para contribuir com vocês quando forem fazer os trabalhos e quando for fazer a prova final lá no final do semestre. Tá? Essa é a minha ideia para a aula síncrona. Se tiver problema, não puder participar da aula síncrona, eu estou triaberto, manda uma mensagem ali no AVA, manda um e-mail, conversa comigo que a gente vai arrumar alguma forma alternativa de eu acompanhar vocês também, tá bom? Então, vamos, voltando na pergunta da colega Alice, vai ter aula sempre na terça ou sempre na quinta, eu queria alinhar com vocês que as nossas aulas sejam sempre nas quintas, essa especialmente na terça, para a gente poder se conhecer e tal, mas nossa próxima aula, então, ser na quinta-feira em vez de ser na terça-feira. Tudo bem para vocês, pessoal? Pode ser assim? Que a nossa próxima aula seja... Para mim, tranquilo. Beleza. Então, assim, nessa semana não vamos ter aula quinta, tá? E na semana, dia 24, né? Então, na semana do dia 1º a gente vai ter a nossa próxima aula ao vivo, dia 1º de julho, tá? Quinta-feira, dia 1º de julho. E aí eu queria ver se a gente consegue fazer isso, em vez de fazer às 5h30, a gente fazer às 5. Pode ser para vocês, pessoal? Dá para fazer isso desse jeito? Sim. Por mim, tudo bem, pode ser. Ótimo. Terminaria um pouquinho antes. Isso, pra gente terminar antes. Isso. Eu sei. Exatamente, tá. Vai falar sobre isso. Não, então deixa 5h10, gente. Deixa 5h10, não tem problema. Mas eu vou buscar fazer mais curto, mais breve, sempre, né? Porque eu não sei, tem alguns de vocês que emendam com a aula da noite também, né? Eu trabalho às 19 horas.
Meu Deus, tá, não. Então vamos fazer o seguinte, mantenha 5 e 10, mantém 5 e 10 e a nossa próxima aula fica dia 1º de julho, quinta-feira, às 5 e 10, sem estresse. Tá, pessoal? Bom, aqui está o nosso grande cronograma. Então, essa semana, a nossa aula síncrona, para a gente se conhecer e falar um pouquinho do surgimento da administração. Depois, na próxima semana, vai ter a nossa aula gravada, síncrona, assíncrona. Eu vou falar ao vivo e assíncrona, porque senão bagunça muito. Então, nossa aula gravada assíncrona, eu vou deixar ela toda pronta para vocês estudarem ela semana que vem. Tá? E aí, na semana, lá no dia 1º de julho, a gente volta e tem uma aula ao vivo e faz uma síntese do que a gente conversou nas últimas 2. Tá, pessoal? Como é que eu estou pensando em fazer? E aí eu queria ouvir vocês também, tá? Eu vou tentar disponibilizar para vocês as aulas sempre na sexta-feira, tá? Com antecedência, assim. Em vez de chegar só a entregá-las na terça, posso tentar entregar para vocês na sexta por uma questão de organização, de vocês quererem adiantar, se for o caso. Fica melhor para vocês ou vocês preferem que eu vá abrindo isso bem quadradinho na terça-feira? Como é que vocês acham melhor isso? É melhor que eu entregue antes ou é melhor que eu vá entregando bem a doses homeopáticas, que nem diz? Como é que vocês preferem isso? Acho que na sexta é bom, professor. Também prefiro na sexta. Eu prefiro que entregue antes. Sim. Eu não Tá. faço exatamente no horário da aula. Não, ótimo. É pensando nesse sentido que eu estou tentando desenhar para vocês de uma forma que fique mais fácil. Mas é que teve uma outra turma que o pessoal disse, professor, fica um monte de coisa, fico ansioso e acaba que eu não dou conta. Então, cada turma vai definir seu ritmo. Ótimo, pessoal. Então tá. Então eu mostrei para vocês isso aqui. E tem essa parte aqui que é o fórum do que você pensa sobre. Eu vi que alguns de vocês já interagiram, isso é bem legal, vocês já estão participando aí. E aí vem a grande pergunta, né? Professor, vai avaliar o fórum? Gente, a minha ideia aqui, eu não vou ficar vendo se vocês responderam exatamente a teoria, ou se vocês não responderam exatamente. A minha ideia não é avaliar certo ou errado. Mas eu quero sim contar a participação de vocês. Então eu vou ficar monitorando o fórum, porque assim, eu não posso cobrar a presença de vocês aqui na aula síncrona, na aula ao vivo. Né? Mas eu vou ficar monitorando a participação de vocês via fórum, via interação nos vídeos, porque fazendo assim eu consigo ver se vocês estão presentes na minha aula, tá bom, pessoal? Então, por exemplo, eu vou ver depois, não é uma questão de cobrar vocês, mas é uma questão de se eu não colocar algum tipo de cobrança mesmo, vocês não vão assistir, vocês têm outras cadeiras que vão acabar exigindo de vocês. Então, por uma questão de organização, eu vou ficar monitorando se vocês estão respondendo fórum e se vocês estão pelo menos clicando nos vídeos das aulas, tá bom? Vai ser como eu vou contabilizar a presença de vocês. Pode ser assim? A gente pode combinar desse jeito? Pode. Uma coisa que eu queria saber, por exemplo, Pode perguntar. os tópicos dessa semana foram 3 tópicos. A gente tem que comentar nos 3 ou pode comentar naquele que mais nos interessa? Fernanda, obrigado pela tua pergunta, tá? Eu abri isso aqui para mostrar um pouco para vocês. O que acontece? Eu adiantei 2 fóruns. No caso, o 1 é da primeira semana de aula, o 2 é da segunda semana de aula e o 3 é da terceira semana de aula. Então, é que eles estão aqui adiantados, entende? Eu não consegui conversar com vocês antes, aí não deu para entender a dinâmica. Mas vai ter sempre um por semana. Então, nessa semana é só o primeiro. Entendeu, Fernanda? Perfeito, compreendi. Tá? Então, beleza, pessoal. Eu vou contar, então, vamos combinar isso. Eu vou contar a presença de vocês, a participação de vocês via participação no fórum e também através dos cliques nos vídeos, né? Assistir os vídeos. Claro que eu não posso obrigar vocês, não posso ver se vocês estão assistindo ou não, porque eu não estou aí com vocês, né? Mas eu consigo pelo menos ver se vocês andaram pelo vídeo. Essa é a minha preocupação. Tá bom, pessoal? Então, vamos combinar isso. A presença de vocês é fórum e vídeo. Gente, não precisa fazer grandes textos no fórum, não precisa escrever grandes coisas no fórum, não é essa a minha intenção. A minha intenção é ver o que vocês estão compreendendo daquilo que vocês estão assistindo e lendo, certo? Gente, pelo menos um chat aí, me dá uns ok, uns não, uns... Tá bem, professor. Pfizer, pode ser. Tá bem, Pfizer, pode ser, tá servindo. Mas coloque alguma coisa, Pfizer, alguma coisa só, tá? Tá, pessoal, deixa eu ver aqui. Então tá, Pfizer.
Tá, pessoal, então aqui, ó, qual é a dinâmica, tá? Eu vou tentar manter essa estrutura aqui para vocês, dar uma trabalheira danada fazer isso aqui, tá? Vocês vão pensar, pô, os outros professores colocam isso é nada montar, tá? Mas eu vou tentar montar para vocês uma videoaula com uma síntese do que a gente leu e do que a gente está estudando aquela semana. E aí aqui eu vou colocar então os slides para vocês baixarem, se vocês quiserem fazer anotações nos slides, blá blá blá. As leituras, os textos, né? Só uma pergunta. Vocês têm uma ferramenta, não sei se vocês conhecem já, mas que é o PDF Exchange. Se vocês quiserem baixar, ele é bem legal, ele ajuda vocês na vida, tá? Não tem a ver com a aula, é só uma sugestão. Porque você consegue fazer grifos, escrever no PDF, grifar e digitar e fazer horrores. Eu acho que ajuda na vida de quem está no remoto, que tudo é online, né? Enfim, então aqui vão estar os textos para vocês, tá? E os slides. A gente vai trabalhar mais, pessoal, com esse livro, que é o livro Caminhos da Administração, do Rubens Fava, tá? Eu vou colocando, pelo menos, eu vou colocar para vocês o capítulo do livro daquela aula ali na leitura indicada. Só que eu não estou conseguindo escanear esse negócio direito, tá ficando meio que nem a minha cara, assim. Vou abrir para mostrar para vocês. Tá meio esculhambadaço, assim. Porém, o texto tá legível, que era a maior preocupação que eu tinha, assim. Só que eu não tô conseguindo achar isso aqui decentemente. Então, se alguém tiver uma alma caridosa, achar esse livro na internet em PDF, compartilhar comigo, vai facilitar a vida de todo mundo, tá? Esse do Fava. E aí eu compartilho com vocês também. Professor. Oi? Não sabe se tem na biblioteca da FURG? Esse do Fava eu não cheguei a olhar. A gente teria que olhar. Mas tá podendo pegar material lá? Eu não fui olhar porque eu não sabia se dava para pegar ou não. Tem a virtual. Dá uma olhada para nós depois, Bruna. Se acha esse livro do Fava, se achar, vai ser maravilhoso. Vou entrar aqui no sistema para ver. Se achar, é Rubens Fava o nome do autor. Rubens tá bem. Fava, Caminhos da Administração. Pessoal, só para pontuar, tá? Esse material que eu estou dando para vocês, essas matérias que a gente vai conversar, que a gente vai ter aula, elas são coisas que vocês também vão achar em outros livros. Vocês também vão achar isso no livro do Maximiano. Se vocês colocarem assim, ó, Teorias da Administração no CIB, lá da biblioteca, enfim, vocês vão achar algum livro que vá falar sobre tudo o que a gente vai falar nessa disciplina. Porém, eu acho eles meio chatonildos, assim, porque eles ficam fazendo divisões meio assim, eles ficam quebrando, fazendo divisões, fica aquela coisa bem decoreba de prova, sabe? Esse do Fábio é legal, o estilo que ele escreve, eu acho. Parece que a gente está lendo uma historinha, assim, eu acho mais legal. Mas fiquem sempre à vontade para ler ou o Fava ou o livro mais manual, assim, por exemplo. Aqui a gente tem um livro, eu botei o capítulo do Gulo, que fala a mesma coisa que o Fava fala, só que o Gulo ele vai fazer esse formato tópicos. Vocês conseguiram sacar a diferença do que eu estou mostrando? Ele vai quebrar, ele vai fazer tópicos. Então, assim, ó, eu vou tentar me guiar mais pelo Fava, mas vocês fiquem super à vontade na leitura que vocês vão escolher para a semana, tá bom? O importante é dar uma lida, assim, para poder firmar conceito. Depois, então, disso, pessoal, vai ter sempre aqui um ressignificando o conceito e o que você pensa sobre. O ressignificando o conceito, então, é um vídeo complementar à aula. Deixa eu só abrir aqui e mostrar para vocês aqui. Houve algumas questões que a aula, viu? Aí vocês fiquem tri à vontade para mexer, se quiser olhar isso aqui direto também no próprio YouTube, eu acho melhor olhar isso aqui direto no próprio YouTube do que olhar no AVA. Eu acho que o AVA, ele não... O AVA, ele não te deixa avançar direito. E o YouTube, se você tiver não está muito afim também, vocês pegam e botam ele em 2.0, não totalmente, coloca ele em 2.0 e ele só vai embora, né? Agora eu estou viciado em ouvir as coisas em 2.0 no WhatsApp. Então, podem assistir o vídeo em 2.0, não vou ficar triste. Tá aqui, então, sempre o vídeo da nossa aula e o vídeo do Ressignificando o Conceito. Aí o Ressignificando o Conceito normalmente vai estar meio que atrelado ao que você pensa sobre, que é o nosso fórum, tá? Tá aqui o nosso fórum, ó, porque as mulheres não estão, alguém já comentou, olha, Fernanda, Isabelle, eu vou ler com calma isso aqui, tá? Para dar o retorno dos outros colegas. E aqui um próximo aula só para a gente se organizar.
Pessoal, a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: até aqui, vocês sacaram o AVA, tá sussa, tá tranquilo, tá direto ao ponto, tá enredado, ficaram com alguma dúvida nisso aqui? Posso seguir nesse formato? Essa é a grande pergunta. Tá ótimo, professor, tá muito claro. Tá Bem tranquilo? organizado. Ah, obrigado. Mas tá dando para entender o que eu espero que vocês façam, ou que caminho pedagógico, por exemplo, eu queria que vocês fizessem. Tá dando para sacar isso aqui? Tá tranquilo mesmo? Sim, Tá sim. acessível e Porque... tá tranquilo, a gente Show. Obrigado, gente. Porque assim, se eu tivesse presencialmente com vocês, a gente ia conversar sobre isso, a gente ia pegar um slide, eu ia apresentar, mas eu não tô com vocês, então eu preciso que vocês entendam o que eu estou propondo, e a trilha, ela existe para dizer, ó, se fizer isso, depois isso, pedagogicamente vai ser melhor para vocês entenderem melhor o conceito. Então, perfeito. Que bom que vocês estão entendendo o que eu estou propondo aqui. Pessoal, tá, então, beleza, comentei aqui toda essa parte do AVA, comentei a questão do nosso plano, né, do nosso plano em PDF, do nosso plano em Excel. Sempre que tiver alguma coisa diferente, eu vou mandar para vocês por aviso, vocês recebem isso aí por e-mail, né, esses avisos que eu mando ali, tipo, é uma ferramenta confiável da gente se comunicar, eu acho, né, e se vocês precisarem falar comigo, vocês podem falar comigo direto por mensagem também, ou por e-mail, fiquem super, super, super à vontade, tá, gente? A ideia é a gente trocar uma ideia. Tá, agora vamos entrar em conversar um pouco sobre a questão administração, né? Vocês aqui, ó, eu recebi da coordenação de vocês, acho que aqui a gente tem engenharia bioquímica, engenharia de alimentos e química bacharelado. Então, na realidade, aqui eu tô no meio, vocês vão querer me botar nas pipetas, né, pra me cozinhar se falar bobagem, é isso? Porque vocês são tudo da química, gente. Não sei nem como é que eu vou conversar com vocês, assim, algumas coisas mais específicas. Eu vou precisar de muita ajuda de vocês aí com relação às profissões de vocês, porque eu não sei nada de química nessa vida. Só química. Mas, por que vocês estão estudando administração? Tá? Essa é a grande pergunta, eu acho, para a gente começar a gente conversar. Eu acho que, primeiro, essa disciplina é obrigatória para vocês, né? Tá na grade, vocês precisam fazer, é isso? Ou ela é optativa? É obrigatória? Sim, é obrigatória. Tá. Então, a grande pergunta é, por que um engenheiro bioquímico, ou um engenheiro de alimentos, ou um químico estuda administração? Alguém quer dar algum pitaco aqui? Por favor. Eu chuto para saber organizar as coisas. Isabelle, qual é o curso que tu faz? Só para eu... Engenharia bioquímica. Bioquímica. Tu tá no processo de te tornar engenheira. Sabe qual é o maior problema dos engenheiros pós-formados? Depois joga no Google lá. Não sei qual é a porcentagem, tá? Mas é uma porcentagem gritante dos engenheiros pós-formados, eles vão fazer um MBA depois de 1 ano ou 2 de formação. Não sei se vocês já viram isso ou já conhecem alguém da engenharia e tal, que está atuando. Por que isso acontece? Porque o papel do engenheiro, o papel da pessoa que... O engenheiro é mais nítido, né? Mas o engenheiro, ele vai fazer as pesquisas, óbvio, ele vai trabalhar, ele vai dar os relatórios técnicos dele, óbvio, mas ele vai fazer gestão de equipes, gestão de artefatos, gestão de ambientes, de estruturas, vai trabalhar com questões burocráticas. Então, assim, tem um papel de gestão e de administração muito engendrado na figura do engenheiro. E muitas vezes o engenheiro ele domina muito o campo teórico dele, ele domina muito o campo empírico dele, ele sabe, por exemplo, vou pegar aqui um engenheiro bioquímico, o cara sabe fazer as coisas, mas tem problema com algum tipo de gestão de pessoas, ou com algum tipo de gestão orçamentária, ou algum tipo de gestão da estrutura. Então eu acho que essa disciplina ser obrigatória para vocês é mais ou menos nesse sentido, de dar para vocês um pouquinho de aporte teórico e de ferramentas também de como fazer alguns tipos de gestão dentro das organizações que vocês vão atuar.
Então, meu papel aqui, enquanto professor de administração, não vai ser fazer vocês decorarem quem é o teórico, quando é que ele nasceu, quando é que ele morreu, qual é a concepção filosófica. Eu não estou interessado em colocar tanto isso para vocês, porque se vocês quiserem isso, vocês vão poder me procurar e eu vou poder sanar uma dúvida mais a fundo. Mas eu preciso dizer para vocês quem são esses caras, para dizer quais foram as ideias desses caras e de que forma vocês vão conseguir colocar isso nos ambientes de trabalho de vocês. Entenderam mais ou menos qual é a ótica dessa disciplina aqui para vocês? É tentar instrumentalizar de gestão depois, tá? Eu tenho certeza que bons engenheiros vocês vão ser, né? Parte de vocês serão bons engenheiros. Agora, se vocês não, às vezes a gente pega alguém, sempre tem alguém que vai dizer, mas não tem espaço no ambiente de trabalho, não tem onde me posicionar, porque tem uma questão muito... o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, está cada vez mais exigente, e muitas vezes o mercado de trabalho não está interessado no diploma que tu apresenta, sabe? Não sei se alguém está tentando se colocar no mercado de trabalho agora, ou se recolocar no mercado de trabalho agora. E eu me esqueci de perguntar, tem alguém aqui que está fazendo uma segunda graduação? Que esse curso é uma segunda graduação? Sim, não? Não, sim? Gente, pelo menos no chat aí, respondam, por favor. Serve trancado? Serve! Fazia qual curso antes? Bom, eu fiz matemática aplicada, tranquei. E logo depois, não foi graduação, mas foi um curso técnico na área de logística, administração e logística. Olha só, então está mais em casa aqui. Legal. Sim, Legal. sim. Mas então, olha só, o mercado de trabalho, ele muitas vezes ele não está interessado no diploma, sabe? Claro que algumas vagas elas vão ter uma exigência. Eu preciso de um engenheiro bioquímico, ou eu preciso de, sei lá, um químico. Mas ele não vai estar querendo ver teu histórico escolar, sabe? Isso é uma coisa que no mercado de trabalho não está nem aí para isso. Ele está interessado na tua competência, no teu soft skills, que a gente chama, né? Na tua competência do tipo, tu consegue resolver o meu problema? As organizações agora, elas contratam nesse sentido. Você resolve o meu problema? Se resolve o meu problema, então vem trabalhar comigo. É bem isso mesmo. Já escutamos isso. Eu, pelo menos, já escutei isso pelo menos mais umas 2 vezes, contando essa 3. Que agora o importante é... se tu vem trabalhar pra gente, o que tu pode oferecer? Exato. Peraí, deixa eu só fechar aqui. Gente, se alguém, alguma alma solidária puder abrir a câmera para mim, vai ser melhor, tá? Que eu fico perguntando para vocês o tempo todo se vocês estão aí, porque fica tudo estático e eu não sei, não tem movimento. Se alguém puder abrir a câmera aí, se não tiver nenhum problema, eu vou agradecer para poder ver o movimento da minha tela e não ficar só falando com a janela. Obrigado, Sueli, obrigado. Aí eu consigo ver alguém, pelo menos. Gente, é exatamente isso. As pessoas só querem resolver problemas. Entendeu? Ou a Bruna, obrigado também. As pessoas só querem resolver problemas. Olha só, tá todo mundo aqui. Que desce. Obrigado, gente. Obrigado. Só querem resolver... Oi? Eu tô com o fundo da acolhida ainda. Como é que tira? Não tem problema. Faz o jabá aí pro pessoal. Gente, é isso. Resolução de problemas. Soft skills. Competências que resolvam problemas. Então, muitas vezes você sabe fazer, mas não sabe gerenciar, mas não sabe delegar. Alguém aqui já trabalha? Já está trabalhando? Ou já está estagiando? Ou já está trabalhando? Eu trabalho. Sim, não? Trabalha? Sim. Vai dizer que às vezes no ambiente de trabalho, não sei o teu, né? Quando vê tu é um grande sortudo. Mas às vezes no ambiente de trabalho dá vontade de dizer só um pouquinho, vamos fazer isso aqui de um outro jeito, que vai facilitar a vida de todo mundo. Quantas vezes... Todos os dias. Não é? Todos Quantas vezes acontece isso? E aí a pergunta que fica é, por quê? Porque muitas vezes existem pessoas que estão ocupando cargos ali de gestão que são extremamente competentes, extremamente sabem o que elas estão fazendo,
mas elas não sabem gerenciar. E aí fica aquela bagunça generalizada, aquele caos organizacional. Eu vou falar de cargo, enfim. E aí, por exemplo, às vezes tem 2 chefes, vem um que diz para fazer uma coisa, vem outro que diz para fazer outra, fica aquela bagunça, aquela que muitas vezes um Excel resolveria, uma planilha no Excel resolveria o problema da empresa. E o cara não quer abrir para colocar, porque eu acho que esse, pelo menos no ramo que eu tô, é o maior problema. É muito chefe e muita opinião diferente. Isso é uma coisa, Rafael, que já está... É Rafael, né? Que já está vencida há muito tempo. A gente está aí com... Vocês vão ver na aula sobre Fayol, que Fayol vai falar de divisão do trabalho e está muito vencida há muito tempo. Tu não pode ter mais do que um chefe porque dá confusão. Então teve alguém que já te disse que não pode, teve uma ferramenta para tu fazer isso para mostrar que não pode, tem uma forma de organizar isso. Por que se segue fazendo? Porque as pessoas não têm esses soft skills, essa competência. E é essa minha ideia aqui com vocês. É mostrar como é que a gente faz essa gestão de uma forma mais competente, de uma forma voltada a utilizar ferramentas que melhorem o ambiente de trabalho. Certo, pessoal? Eu acho que é só para a gente poder dar um oi e dizer por que vocês estão estudando administração. Porque, querendo ou não, vocês vão estar administrando outras coisas além do que as pipetas de vocês. É isso. Essa é a grande sacada dessa disciplina. Existem outras coisas além do que os laboratórios de vocês. Então, deixa eu abrir aqui. Tá, beleza. Então, como combinado, pessoal, o que eu pretendo fazer aqui agora? Eu não vou dar essa aula toda de novo para vocês. Não pretendo, não tenho intenção. Essa aula está extremamente gravada. Me deu um maior trabalho, ela ficou bem bonitinha lá, cheia de piadas de tiozão do pavê. A ideia aqui é eu mostrar para vocês, muito por cima, alguns princípios que eu quero que vocês consolidem disso aqui, fiquem na mente, para quando forem estudar a aula, vocês pontuar, tomar um pouco mais de atenção, ou para quem já assistiu, reforçar. Para que isso, professor? Para ajudar vocês depois quando forem fazer os trabalhos e quando forem fazer a prova lá no final. Então essa vai ser a minha ideia, é mostrar ressaltar algumas coisas aqui. Tá? Então, se alguém quiser falar qualquer coisa, fique super à vontade, não tô aqui para... Não quero ficar dando um monólogo, tá? Então, a cronologia do pensamento administrativo é para dizer para vocês o seguinte: se faz administração desde antes de Cristo, só que se faz de várias formas e a gente tem um processo que vai culminar em um processo científico, uma forma científica de fazer isso no século passado. Então, aqui, ó. A gente tem as fases da administração, que é uma fase teocrática, empírico-prática, pré-científica e científica. Alguém tem algum sobrinho chamado Theo? Por favor, digam que alguém tem algum sobrinho. Conhece uma criança chamada Theo? Eu tô tentando. Oi? Tenho. Ótimo! Pô, eu tô tentando alguém ter uma criança Theo. Em todas as minhas aulas, ninguém tem Theo. Para tudo que lado que eu olho, eu vejo Enzo, Valentim e Theo. Theo, vem aqui na mãe. Todo mundo é Theo hoje em dia, né? Daqui uns anos a escola vai ser só Theo, Enzo e Valentina, eu tenho essa impressão. Mas Theo é um nome que tá trinhal. Enzo e Valentina, acredito que já é. Meu Deus, eu fico imaginando chamada. Na faculdade vai ser já, porque certeza que no ensino médio já tá. Na faculdade o que a gente tem é Mateus Lucas. Deus, Theo é Deus. Aí, tipo, coloca o nome de Theo nas crianças ficam mais endiabradas, eu acho. Mas a Theo parece que não vou ser santo, você da pá virada. Mas é brincadeira, tá, gente? Eu tenho um sobrinho Theo, eu amo ele, mas ele é da pá virada, sim. Theo vem de Deus, é um nome que tá em alta agora, por quê? Porque é uma concepção que agora todo mundo tá meio espiritualizado, né? A gente tá numa fase muito, assim, espiritualizada. Tem agora, ficou padrão a cachorrada evangélica do Gil no BBB, né? Todo mundo tem um pouco de evangélico agora, ouve louvor e funk proibido, acho que tal. A gente fez um combo cultural pra gente ultimamente que tá bombando. E o nome Theo ganhou força de novo. Mas o Theo vem de teocrático, que vem de princípios bíblicos, princípios religiosos. Então, fiz tudo isso assim, para dizer, a primeira fase da administração é uma fase baseada em alguém administra, porque as pessoas se submetem àquela pessoa por uma autoridade religiosa dela. Eu acho que eu devo me submeter a essa pessoa porque ela está me conduzindo no caminho da eternidade, ou ela está me conduzindo para um caminho de, sei lá, mas vocês entenderam a jogada aqui? É uma questão religiosa.
Os primeiros princípios de administração vêm daí. Depois a gente tem um princípio... Oi? Depois vem o princípio empírico-prático, que é um princípio do tipo, eu testo, vejo se dá certo isso aqui, se não der certo isso aqui, eu tento de outra forma, mas também tanto faz. Que é esse princípio meio brutal, assim, de administração, que é um princípio de administração por estatizar, assim, do tipo, grandes impérios sendo consolidados, grandes guerras acontecendo, administrar para ganhar guerra, administrar para ganhar território. Alguém gosta de jogar o War, jogo de tabuleiro? War? Sim. Pô, faz um tempo que eu joguei isso aí. Quando terminar a quarentena, a gente vai se juntar lá no CC para jogar uma partida de War, então. Tá combinado. Eu já joguei, mas eu prefiro... tempo. Eu acho que era uma criança ainda quando eu joguei War. Through the Ages. É o melhor jogo de tabuleiro que tem. Olha aí, não conheço. Olha que eu sou nerdão para jogo de tabuleiro, eu curto. É parecido com Age of Empires, só que ele é de tabuleiro. Eu só conheço isso aí é legal. Perdão. Coloca pra mim aí no comentário o nome do jogo que eu vou procurar depois. Esse de tabuleiro. Gente, esse é o grande período de jogar o War aqui no mundo, tá? O mundo está jogando War e consolidando impérios. Então, a administração vai fazer toda essa questão empírico-prática. Vai testar, vai dar errado, vai consolidar, não vai. Essa é a vibe, tá? Depois a gente vai para uma fase pré-científica, meio filosófica, assim, da coisa, onde os filósofos vão pensar formas de organizar e de fazer administração, que vai culminar na racionalização. Vocês têm filosofia tem essa cadeira? Da engenheiro fazer filosofia, vocês vão me dar pau, né? Mas, tipo, a filosofia é tri-importante, tá? A filosofia é o princípio de tudo e faz parte. Um dia vocês vão se deparar com isso aí. E aí, então, da filosofia vai vir essa racionalização, que é onde vai culminar as grandes ciências aparecendo e acontecendo. O processo científico acontece a partir da filosofia, e aí, então, vai abrir para ciência dura, ciência exata, ciência social, ciências humanas. As ciências vão se desenvolver, e nisso também as ciências sociais aplicadas, que é a administração, a economia, ciências. Certo, pessoal? Então, aqui, ó, eu vou passar por cima algumas coisas. Aqui está a fase teológica, porque eu acho que é assim que Deus quer que eu faça, ou essa pessoa tem algum princípio religioso para mim. Então, uma grande figura dessa escola é Moisés, lá, o Moisés bíblico mesmo, da religião cristã e também da religião judaica. Tem aqui Salomão, tem o que construiu o templo de Salomão, tem Maomé, da religião islâmica, tem o Carlos Magno, da religião católica. São esses grandes caras. Então, eles vão contribuindo com o quê? Com habilidade política, com habilidade de moral, com fontes de recursos. Então, preciso de dinheiro para construir templos, preciso de dinheiro para construir monumentos, preciso de condições mínimas de organização para conduzir as pessoas em direção a uma terra, como no caso de Moisés. Tira o pessoal do Egito, leva o pessoal para... Esqueci, isso me perdi. Mas ele conduz o pessoal do Egito pelo deserto para uma terra prometida, em direção a uma terra prometida, que é a terra de Israel, hoje. Salomão, ele consolida isso no império dele, quando ele constrói o Templo de Salomão, um grande diplomata. Então, eu preciso de ter gestão para conduzir essas pessoas e eu preciso ter gestão para ter recursos para fazer essa condução. E as pessoas se submetem ao meu tipo de autoridade. Aí, então, ó, a gente tem Moisés, os 10 mandamentos. Vocês já ouviram falar dos 10 mandamentos, né? Não vai roubar, não vai matar, não sei o quê. Porque precisa ter um mínimo de organização para que as pessoas cheguem vivas do outro lado do deserto. É mais ou menos isso. Pessoal, essa é a fase teocrática. O que eu quero que consolide nessa fase aqui? As pessoas se submetem a uma concepção teocrática de alguém, né, por uma questão de que aquele cara ele tem uma condução para mim, um fio da meada para mim, e religiosamente, está me conduzindo para um lugar que eu desejo chegar espiritualmente. É isso, tá? E para isso precisa organizar as pessoas e precisa organizar alguns recursos financeiros, comércio, enfim. Gente, depois disso a gente parte para uma fase chamada fase empírico-prática, que, como eu comentei, é uma fase que está buscando
consolidar grandes impérios, consolidar grandes estados, consolidar grandes nações. Então, é uma fase de guerras, é uma fase onde se busca sempre aumentar, expandir territórios, expandir e construir símbolos de governo, tá? Então, aqui a gente vai ter eu vou puxar aqui alguém que seja mais conhecido, Alexandre o Grande. Alguém viu 300, o filme aqui? This is Esparta? É isso. É consolidar impérios. Tem aqui o César também, da época de Cristo, né? Consolidação de impérios. O Napoleão Bonaparte, que com certeza vocês estudaram ele, pelo menos na escola lá, né? Que ele vai dominando toda aquela questão francesa depois da Revolução Francesa, conquistando espaços. E o Napoleão, olha que louco, ele era baixinho, ele era bem baixinho e meio gorducho. Então, tudo que ele fazia era para poder se afirmar no meio de um povo que todo mundo era mais alto que ele. Então, tudo que Napoleão construía era gigantesco, tudo que ele queria fazer era gigantesco, por causa desse complexo dele de inferioridade. E vocês já foram na França? Alguém já foi na França aqui? Não, né? Que triste, eu também não fui, queria ter ido na França. Mas um dia a gente vai, a gente faz de bonde vai. E lá na França tem a Torre Eiffel, que é aquele troço enorme lá, e tem o Arco do Triunfo. Não sei se dá para ver, mas isso aqui embaixo são as pessoas, tá? Aquelas coisinhas pequenininhas ali são as pessoas. Olha o tamanho desse negócio. Tu vê isso aí, quilômetros de distância. É a concepção pelo YouTube, tá valendo pelo YouTube. Mas é a concepção que se tem do Napoleão, tá? É tudo muito grande, e ele pode ser um grande símbolo desse movimento, porque o Napoleão, ele vai conquistando espaços e colocando o governo dele, fazendo governo ao estilo dele. Se der errado, não tem problema, ele vai lá e faz de novo, ele é o imperador, e constrói grandes símbolos de governo. Então, a fase empírico-prática, o que a gente consolida? Voltando, na fase teocrática, me consolido porque eu acredito que essa pessoa me conduz para um lugar de religião, de transcendência, enfim, e me submeto nessa organização, pessoas, finanças e comércio para que essa pessoa me propõe. Na empírico-prático, o que nós temos aqui? Eu me submeto a um grande estatista, um cara que vai atrás de consolidar formas de governo de grandes nações, de grandes espaços territoriais, tá? Aqui do lado do Napoleão, não tão conhecido quanto ele, mas tem o Bismarck, que foi quem fez a unificação da Alemanha. Alguém já ouviu falar do termo Prússia? Assim, ó, Prússia, que é tipo Rússia com o pé na frente? Sim. Ó, a Prússia é a Alemanha antiga. Exato. Existia aquele grande império prússio. Então não tinha uma identidade, o alemão não tinha uma identidade, só que eles falavam alemão. E aí o Bismarck ele consegue unificar a Alemanha em torno da língua e aí está o alemão até hoje. Então, é um período de consolidação de nações, de impérios, de territórios, e se faz isso como? Errando, acertando, tentando de novo, e voltado a uma gestão, não quer dizer que de um patrimônio público, tá? Porque aqui tem muita monarquia envolvida, mas de um patrimônio estatal, tá bom? Um patrimônio do Estado, patrimônio da nação. Então lá é um patrimônio religioso, aqui é um patrimônio da nação, certo? Na próxima fase, a gente tem uma fase científica dos grandes pensadores. Aqui a gente tem um pouco dos filósofos, que vocês vão lembrar. É isso mesmo, ali, tentativa e erro. Na fase pré-científica, a gente vai ter, então, aí vocês com certeza estudaram isso aqui para o vestibular. Não faz mais vestibular, né? Enem. Mas na época a gente estudava isso aqui pra caramba para o vestibular, a antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Alguém deve ter estudado. Alguém que fez vestibular, né? Confessem que vocês estudaram para o vestibular. Ou deu tempo. Alguém deu tempo de estudar para o vestibular aqui? Foi uma experiência deliciosa, né? De ler aqueles livros. Aqui não chegou a tempo, já era Enem. Eu estudei em 2000. Pavoroso, que a gente estudava um monte de coisa que a gente não gostava porque tinha que estudar para fazer a prova, né? Faz parte. O Enem tem isso de bom, a gente consegue focar mais no que a gente gosta e tirar uma nota melhor, né? Mas enfim, tá aqui as grandes idades. E o que a gente tem nessas grandes idades? Eu não vou ficar focando em antiguidade, média, moderna, mas eu quero ressaltar para vocês que a gente tem na fase pré-científica aqui os grandes filósofos, né? Então, Platão, Aristóteles. E eu tirei o Sócrates aqui de propósito, e aí depois vocês vão lá na aula olhar. Mas eu quero frisar aqui o Aristóteles e os peripatéticos. Alguém viu a série Merli na Netflix?
Ninguém viu. Merli na Netflix. É uma série triboa da Netflix. E ele tem um episódio sobre os peripatéticos. Mas a ideia é que ele colocava o pessoal para caminhar na rua e ele ia olhando as coisas que estavam acontecendo na rua. É como se a gente estivesse dentro da nossa sala de aula, lá na FURG, e eu tirasse vocês para andar pelo CC e fosse dar aula para vocês. Olha ali, ó, a pessoa vendendo, a pessoa comprando, olha ali o cara jogando não sei o quê, olha ali o cara tocando música. Eu estivesse dando aula para vocês na rua, entende? Andando pela... Vamos na RU, olhar a logística da fila, vamos na RU ver como é que as pessoas estão se servindo, saindo. Essa é a ideia do peripatético. E fazendo isso, o Aristóteles... What the fuck? Hã? Tá brigando contigo mesmo aí. O Aristóteles... O Aristóteles, ele vai olhar e vai ver que as pessoas, elas fazem as coisas, mas elas poderiam fazer melhor se houvesse uma divisão do trabalho. Então, eu faço uma parte, tu faz outra, cada um fazendo uma parte, a gente monta uma estrutura produtiva social, que eu não preciso fazer tudo, tu não precisa fazer tudo, eu faço uma parte, tu faz outra, a gente troca o nosso excedente. Então, isso vai mudar toda a lógica de tudo no mundo, tá? A divisão do trabalho. Porque antes, se eu queria, por exemplo, lá, muitos anos atrás, muitos mil anos atrás, se eu queria comer, eu tinha que plantar. Se eu quisesse comer carne, eu tinha que matar um bicho. Se eu quisesse, sei lá, se eu quisesse me vestir, eu tinha que fazer minha roupa. E aí o Aristóteles, ele muda essa concepção quando ele diz, cada um faz uma parte e todo mundo troca as coisas. Então eu faço roupa e troco por bicho, e o outro troca bicho por comida, e assim a gente vai. Essa é a grande ideia dos peripatéticos do Aristóteles. Depois a gente tem o Luca Paciolo, muitos anos depois, na Idade Média, que o Luca Paciolo vai falar de partidas dobradas. Ele vai falar, se a gente está trocando, não é justo, não é certo trocar, por exemplo, uma vaca por 1 quilo de feijão, porque é muito mais caro uma vaca, por exemplo. Então ele faz uma questão de entradas e saídas, e isso vai culminar na grande ideia de moeda, na ideia de dinheiro, na ideia de moeda, na ideia de contabilidade. Então a gente tem no Luca Paciolo essa contribuição de contabilidade, de contabilizar, tá? Depois a gente tem a fase aí sim a fase moderna, que vão entrar os filósofos, o Bacon, o Galileu Galilei, o Descartes. Esses caras vocês têm um pouco em mente eles já, né? Eu acho que você se deve estudar um pouco mais disso. Para fazer pesquisa tem que saber um pouco desses caras, assim. Tem o Visconde de Caire, que é um brasileiro, ele traduz a obra do Adam Smith e permite que o Brasil faça comércio. O Brasil deixa de ser só uma nação subjugada a Portugal e faz comércio com outras nações. Então, a abertura dos portos tem um pouco do Visconde de Caire. E aí a gente tem o Adam Smith, o Auguste Comte. Vocês estudaram o Adam Smith, lembram por alto de Adam Smith aqui? Se eu falar assim, lembra de ter estudado isso pelo menos na escola? Tem sempre os dois lados, né? Fica aquela coisa dicotômica, mas o Adam Smith de um lado e o Karl Marx do outro. Fica essas tricontraposições, assim, um briga com o outro. É mais ou menos isso, tá? Mas o Adam Smith, ele vai contribuir para a ciência administrativa porque ele faz essa releitura da divisão do trabalho que eu comentei lá nos peripatéticos do Aristóteles, e ele vai trabalhar com a especialização do trabalhador. Então, quanto mais especializado o trabalhador for, mais ele vai conseguir fazer aquela função, produzir melhor em menos tempo, e vai contribuir mais com o grande processo social do trabalho. Eu estou falando isso tudo muito rápido, porque isso aqui é só destaque, tá, gente? Estou passando um marca-texto na aula, a aula está lá no aula, para depois a gente olhar com mais calma. E aí a gente entra na fase científica, que vai dividir isso em tarefa, pessoas, estrutura, ambiente e tecnologia, que é onde eu vou chegar com vocês. O que eu estou mostrando aqui, gente? São, como eu falei lá em ferramentas, em como fazer as coisas, e como otimizar, e como é que aplica, são as ciências que nascem quando a ciência começar a olhar para a administração, focado em quê? Em melhorar a tarefa, em melhorar a eficiência de tarefa, depois em melhorar o ambiente de trabalho, em melhorar a estrutura de alocação, de hierarquia, de organograma, de fluxograma, em olhar o ambiente interno e externo, de que forma o ambiente externo interfere no ambiente interno. Isso é uma coisa que a gente roubou, o administrador roubou da biologia, assim, roubou
dos estudos em biologia, porque vai dizer que as coisas de fora da organização interferem dentro da organização. Então, se algo acontece lá fora, alguma coisa também vai acontecer dentro da empresa, dentro da organização. Então, isso aqui vai combinando para isso que a gente está tendo mais atualmente, que a contingência é essa questão de eu tenho como melhorar a tarefa, eu tenho como melhorar pessoas, eu tenho como melhorar a estrutura, eu tenho como melhorar o ambiente, mas depende como que eu vou fazer isso dentro dos ambientes. Cada ambiente de trabalho é um ambiente, cada tipo de trabalho é um tipo de trabalho. Eu não posso pegar a mesma ferramenta e aplicar em todas as empresas iguais. Se fosse assim, não teria o trabalho da gestão, entendeu? Não se produziria mais nada na realidade, porque já estava pronto, não é? Então, por exemplo, a gente tem aqui um exemplo bem só superficial para a gente entender tecnologia e contingência. As organizações estão aí um montão de tempo fazendo tudo igual. De repente vem um coronavírus, e aí está todo mundo em casa, ninguém vai para a empresa, muda toda a dinâmica de trabalho de tudo. A contingência vai falar um pouco disso. Existem coisas que acontecem que mudam os ambientes. Então, aí eu não vou entrar nisso, né? Porque essa aula está gravada e eu vou falar muito de cada uma dessas fases aqui, dessas recorte tarefa na aula do Taylor. Depois eu vou falar do recorte pessoas, olhando relações de trabalho, uma experiência de Hawthorne. Então eu vou ter uma aula basicamente para cada uma desses recortes aqui, dessas etapas, tá? Vou falar de tarefa, vou falar de pessoas, vou falar de estrutura organizacional, burocracia. Vocês já ouviram falar, né? Isso aqui é burocrático demais. Vocês já falaram que alguma coisa era burocrática demais. E não existe isso. Não tem como uma coisa ser burocrática demais. É como se eu disser, esse telefone é telefone demais. Não tem isso. Burocracia é um estilo de estrutura. A gente está falando de excesso de formalismo ou de disfuncionalidade. Bah, não funciona. Ou, bah, que papelada. Que monte de papel precisa para fazer isso, ou que demora, que onerosidade para me responderem. Isso que a gente chama de burocracia demais é a disfuncionalidade da estrutura. Então, vou falar aqui com vocês na fase clássica. Depois a gente vai falar da fase ambiental, né, da fase dos sistemas que se retroalimentam, como é que é a organização. Isso aqui eu acho que vocês sacam um pouco também pelas profissões de vocês, né? Tu pega uma coisa, tu transforma essa coisa em alguma outra coisa, que é o teu resultado final ali não sei, olha eu viajando aqui, né, pensando vocês no laboratório, botando uma coisa com outra, e isso vai virar outra cor, na minha cabeça é isso. Mas, tipo, uma coisa que tu mistura com uma coisa, transforma e vira outra coisa qualquer. Minha professora de... Como é que era o nome disso? Era balanceamento de não sei o quê, balanceamento de equação, que botava uma coisa para lá, outra coisa para lá. Era o... Tô falando um monte de bobagem aqui, né? Mas, enfim, na química tinha que fazer isso, que balancear as equações, sem nada disso. Mas é isso aqui, tu balanceia, tu muda, né? Tu pega duas propriedades e transforma numa outra coisa. Na administração é exatamente a mesma coisa, tá? E, por fim, a questão da contingência, que as coisas dependem. Que ferramenta eu vou usar, depende de que ferramenta eu vou aplicar, de que ambiente aquilo ali está inserido. Tá? E aí eu vou trazer os teóricos da contingência na figura da Woodward. Por fim, na aula, eu vou trazer o Guerreiro Ramos, que é um teórico brasileiro, e a contribuição dele de racionalidade instrumental e substantiva. E vou trazer a grande briga, tá? Que vocês viram Big Brother ano passado, a briga do Prior e da Manu. Digam que sim, para fazer sentido no meu meme, por favor. Sim, sim. Vocês foram um daqueles 1.500.000.000 pessoas que votaram para eliminar o Prior ou a Manu? Confessem agora. Vocês estavam em quarentena, vocês votaram para eliminar, né? BBB para mim é um outro universo. Nem chego perto. Eu só escuto. Eu só escuto. Tá mentindo, tu tava votando. Eu sempre ouvi o nome Manu. Antes era só Carol com K. Tu tava votando também para eliminar uma cita que eu sei onde faz. Eu vejo. Tava nada, eu nem vejo BBB, nem sei o que aconteceu dentro daquela casa. Eu só sei que rolou coisas que não deveriam acontecer. Tá valendo. Mas, gente, a brincadeira aqui é o seguinte: existem outras formas de ver a mesma coisa, tá? E aí um fica brigando com o outro. A minha ideia aqui não é brigar. A minha ideia é dizer,
a gente está estudando isso por fases, por uma escolha do professor aqui, do Zépica, tá? Mas tem como olhar isso, aí eu vou trazer aqui as imagens, ó, por fases, que foi o que a gente conversou, a fase teocrática. Agora que eu percebi a minha cabeça, né? Que eu estou apontando isso aqui com o mouse, mas vocês não veem, né? Vocês veem o slide estático. Que burrice da minha parte, enfim. Tem a fase teocrática, tem a fase empírico-prática, a fase científica, a fase pré-científica, e tem a fase por variáveis, tá? Que é a fase de tecnologia, de pessoas, de estrutura, de ambiente. Então, vocês estão percebendo que eu só passei por cima disso aqui, mas isso está lá na aula bem desenhadinho, tá? E a gente vai partir a nossa disciplina toda, ela vai acontecer nesse mapinha da direita aqui, no mapinha das variáveis, tá bom? É a forma que o Fava organiza, que é o Fava do livro que a gente está usando mais. Mas, além do Fava, existe o Gulo, tá? O Gulo, ele vai organizar toda essa questão do pensamento por eras. Então, ele vai chamar de pré-história, de antiguidade, de idade média, de idade moderna, de idade contemporânea, e aí ele vai abrir para as áreas. Então, aquilo que as variáveis que o Fava vai chamar, o Gulo vai colocar dentro das eras e vai dizer a administração científica, a burocrática, a humanista, a sistêmica. É a mesma coisa, por uma outra forma de ver. E além dele, ainda tem o Chiavenato, que ele vai mostrar para você, vai mostrar num formato ano a ano, o que vai acontecendo naquele ano. Então, em 1913 a gente tem a científica, em 1909 a burocrática, e em 1916 a clássica. É mais linearzinha, entendeu? É só isso. Então, as ferramentas, as formas de ver isso aqui existem várias. Eu vou trazer o Gulo por uma questão didática e porque eu acho mais legal a forma como ele escreve. Só isso. Vocês fiquem à vontade. Além disso, gente, tem aqui, ó, isso que é legal. É o Time Toast, ele é tipo uma linha do tempo. Ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui. Que o Time Toast vai trazer linear também um infográficozinho. Olha, vai mostrando quem é, onde é que nasceu e qual é a contribuição dele, tá? Então, se quiserem olhar. Está em espanhol, mas não tem problema, né? Porque vocês viram a RBD na infância, todo mundo sabe, lá Encontro Despierto. Vocês assistiam e cantavam a RBD que eu sei, então tá tudo certo. E vão conseguir acompanhar o Time Toast, tá? Mas aqui, avançando, aí eu vou trazer a questão da discussão do porquê que as mulheres quase não aparecem, mas eu vou deixar isso aqui pro final. Aqui, as referências, Big Brother de novo, Alípio, né? Alípio fica furioso comigo que eu vou fazer um monte de referência de Big Brother. Beijinhos, Alípio, não posso fazer nada. Eu vi muito Big Brother ano passado, porque eu tô quarentenado, trancado em casa. Tá, gente, vou parar aqui. Tá. Mostrei um slide para vocês, ressaltei o que era importante. Vocês conseguiram sacar qual é a vibe do professor aqui? É sublinhar coisas, tá? Tem que ir lá na aula, tem que olhar a aula, com o maior carinho para vocês, tem que ir lá olhar com calma aquilo lá. Também se inscrever no meu canal, dar uma força pro professor aqui que está tentando virar youtuber, né? Se tudo der certo, vou pro Big Brother em 2022. Não, tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Mas eu sublinhei conceitos, tá? E agora eu queria, só para a gente estar caminhando para o final da aula, tá? Só para a gente conversar agora, eu queria ouvir. Ih, meu Deus, minha mulher mandou 22 mensagens perguntando onde é que eu tô, vou apanhar hoje. Deus te abençoe, irmão, em nome de Jesus. Gente, eu até me perdi, né? Que eu vou apanhar hoje. Espero que seja depois da aula para vocês não verem as cenas. Brincando, tá? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Não sei se vocês vão conseguir me responder, tá? Mas tentem. Se eu perguntar para vocês assim, ó, quem é o grande teórico da área de vocês? Por exemplo, quem é o grande teórico da bioquímica? Quem é o grande pai da bioquímica? Você sabe me dizer quem é essa pessoa? O pai científico da área de vocês? É difícil porque a bioquímica ela vem junto com a química por muito tempo, né? Foi com a química, com a biologia, com a biologia, isso. Então a gente tem, não é vários. O que a gente estuda era estudado na química, sempre foi estudado na química. Então dá para dizer que o pai da química teve um outro filho, dá para falar assim? Dá para puxar. Sim. Quem é o grande pai da química, então? Dá para dizer quem é essa pessoa? Vocês sabem?
não dá. Mas a gente posso, por exemplo, tá, vou mudar a pergunta. Quem é a primeira pessoa que tu pensa assim, o primeiro cara que eu estudei pra caramba, eu tô estudando pra caramba? Você sabe quem é? O grande teórico, grandes teóricos, tem vários, né? Mas tipo, Lavoisier, por exemplo. Eu ouvi falar do Leninger. Oi? Eu ouvi falar do Leninger. Existem pessoas. De certa forma. É que pelo menos nós da engenharia, a gente não estuda teoria. A gente só vai direto na aplicação. Tá, mas assim, isso saiu da mente de alguém, com certeza. Sim, com certeza, né? A gente tem pessoas que fazem a compactação, né, dessa história aí, que o Leninger, por exemplo, né, tem dois livros aí gigantescos, né? Se tu botar nas costas, tu não consegue trabalhar no outro dia. Dói. Mas, gente, o que eu fiz essa pergunta para vocês? Tá, primeiro que vocês reprovaram, vocês não me disseram ninguém aqui. Tô brincando, tá? Tô brincando, cara. Mas você tem que ter isso em mente. Quem é o meu teórico? Tem que ter isso na cabeça. Quem é, por exemplo, se perguntar, professor, quem é o pai da administração? Eu vou dizer para vocês, que é o Taylor, tá na cara. Se for perguntar lá na pedagogia, quem é o pai da pedagogia, alguém vai te dizer de cara, tem um grande Paulo Freire aí acontecendo. Tem outros também, mas tem um top of mind que a pessoa vai dizer. Mas sabe o que eu quis trazer para vocês aqui? E não sei se estou errado, mas vocês falaram Leninger, eu falei Lavoisier. Lavoisier foi quem descobriu o oxigênio, né? Pai da química orgânica, assim, então teoricamente a nossa parte é toda química orgânica. O que eu quero dizer para vocês? Vocês perceberam que os grandes teóricos, eles sempre são homens? Vocês não acham mulheres assim teorizando tanto dentro dos campos das ciências? Vocês já tiveram essa noção? Já sacaram isso? Sim ou não? Ou, tipo, nesse momento vocês estão pensando sobre isso? O que eu quero dizer para vocês? Era uma coisa que tu não via frequente de ver mulheres pensando sobre isso. Afinal, isso daí foi vencido, tristemente, por não faz muito tempo. Até, era o quê? 1950? 60? Não lembro direito. Que a sociedade era muito machista. Então era bem difícil para as mulheres conseguirem ter o reconhecimento que mereciam. Tem muitas ao redor da história que merecem um reconhecimento bem maior. Perfeito. Então vocês estão na mesma página que eu aqui, tá? O que eu quero dizer para vocês? As mulheres, elas estão produzindo ciência desde muito tempo. Só que tudo que uma mulher dizia há um tempo atrás, se um homem não dissesse com ela, não valia de nada. E aí isso fica muito claro na aula da cronologia do pensamento administrativo, no sentido, por exemplo, quando tem ali o casal Gilbert, tá? Tem a teoria do casal Gilbert de estudos da fadiga. Aquilo ali só foi para frente porque quem estudou de verdade foi a Lillian, que foi a mulher do Gilbert. Mas ele foi lá e assinou e deixou ela publicar as ideias dela. Depois a gente vai ter mulher de novo na ciência, da administração, mais para frente com a Mary Follett, no gerencialismo, e ela falou um monte de coisa que é tudo 100% utilizado hoje. Sabe quando é que ela foi ter reconhecimento dela? Quando algum homem pegou o livro dela, leu o livro dela e disse assim, nossa, que bom, vou escrever eu com as minhas palavras. E aí todo mundo chancela na palavra do autor. O que eu estou querendo? Estou querendo provocar vocês para pensar um pouco nisso, porque as mulheres, elas estão produzindo ciência há muito tempo. Há muito tempo tem mulheres pesquisando, escrevendo e publicando. Mas, às vezes, não se dá o devido valor porque acha que o que a mulher produz ou escreve, é uma mulher que escreveu, é uma histeria, é uma bobagem, ela está viajando. Se a mulher vem com uma grande descoberta, é uma histeria. Se o cara vem com a mesma descoberta, o cara ganha prêmio Nobel. Por que isso acontece? Isso não é justo. Algum tipo de... Existe um tipo de escanteio para a mulher, de alguma forma, dentro da ciência, tá? que precisa ser vencido. Estou feliz de ver que eu tenho várias meninas aqui na aula. Várias. Essa turma está dominada pela mulherada. Isso é muito legal, vocês estão aqui. Então, vocês precisam construir esses espaços para vocês e perceber esses espaços, sabe? Cadê as teóricas? Cadê as mulheres? E por que elas não aparecem tanto dentro das ciências? Se elas também estão pesquisando e também estão escrevendo. E esse conceito, eu vou trabalhar ele muito claro com a professora Suzane no vídeo 2. Eu vi que alguém já falou que já viu o vídeo 2, né? Alguém já conseguiu assistir esse vídeo.
Sim? Não? Alguém conseguiu pelo menos passar por ele? Sim? Fernanda, viu? Sim, professor. Isabelle, legal. Gente, o que eu quero dizer para vocês? As mulheres, elas estão escrevendo, estão publicando, estão produzindo. E as mulheres precisam de visibilidade dentro do campo científico. Então, é o meu papel enquanto professor dizer isso para vocês, que as mulheres têm sim espaço dentro da ciência e que vocês precisam tomar as rédeas disso para vocês também, sabe? Vai ser um grande prazer se no futuro eu for lá ler um trabalho escrito por, sei lá, Bromberger e Capagnus, não sei se é assim que fala sobre hoje vocês, mas eu quero ver isso acontecendo, sabe? Quero parar de ler as mesmas coisas e ver outras concepções de ciência, outras formas de escrever ciência, que as mulheres podem estar contribuindo. E a gente tem que dar essa visibilidade, tem que entender as mulheres dentro desses espaços. Falei uma grande bobagem para vocês ou faz sentido isso que eu falei? Professor, Pode falar. quando tu perguntou, antes de tu começar a entrar nesse assunto, quando tu perguntou um primeiro filósofo, eu estava tentando lembrar o nome dela, mas eu lembrei de uma mulher e eu não estava conseguindo lembrar o nome. Agora eu fui pesquisar e achei, era Marie Curie, que eu queria falar. Ela, eu acho, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acho que ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel na área de química. Sim. Química e física, né? E ela foi, antes disso, ela foi ela foi concorrer ao Nobel de Física também. Ela é a mãe da física moderna. Polonesa naturalizada francesa. É o que eu tô querendo dizer para vocês aqui, né? As mulheres estão pesquisando aqui, ó. Eu estudei ela no ensino médio, assim, ensino fundamental, né? A gente estuda ela sempre, assim, é uma das primeiras que aparece sempre. E foi uma que me marcou muito, então sempre quando me perguntam, eu sempre lembro dela. Perfeito, obrigado, Bruna, por ter lembrado, tá? O que eu tô querendo dizer para vocês aqui é o seguinte: as mulheres também têm que se sentir representadas dentro da ciência, porque vocês também têm esse espaço. E aí, às vezes, as teorias ditas mais duras, por exemplo, as engenharias, aqui não é o caso, né? Tá bem, isso tá até para mais mulheres, eu acho. Mas algumas ciências mais duras, as mulheres não chegam. Por que não chegam? Não se sentem representadas, ou acham que é uma profissão dita de homem, não tem mais isso, entendeu? E a gente precisa de conversar sobre isso para quebrar um pouco desses princípios. Legislação, política, tem muitas áreas que tu ainda vê bem poucas mulheres. E as que estão lá dentro estão lá porque lutaram pelo que lutaram e são casca grossa. São mulheres que merecem muito respeito. Com certeza, com certeza. E eu tô aqui fazendo meu papel de tentar mostrar isso para vocês, tá? É isso. E assim, ó, até pouco tempo atrás, as mulheres, para fazer qualquer coisa no Brasil, para poder trabalhar no Brasil, precisavam ter autorização do marido. Olha que descabido, entendeu? Mas até pouco tempo atrás. Se vocês perguntarem para a avó de vocês, se alguém tem vó viva ainda, né? Pergunta se ela podia trabalhar. Se ela ela pensou em administrar uma empresa, ela vai achar que tu é louca. Não podia isso na cabeça dela. Era o marido que administrava uma empresa. O máximo que ela ia ter um cargo de secretária, de assessora. Por quê? Porque não deixavam a mulher chegar. Oi? Minha avó já foi parte da Assembleia Estudantil. Tua avó é da Modernex aí. Ótimo. Por causa dela que a gente... É um grande nome para dentro da FURG também. Viu só quem é tua avó? É a Carmen Virgínia. Não sei quem é, mas ótimo. Faleceu no final do ano passado. Por isso que a gente está tendo essas discussões, porque existem mulheres que estão levantando a bandeira e eu estou colocando essa bandeira na mão de vocês. As meninas que estão lá na escola têm que se sentir representadas na ciência e vir fazer ciência com a gente aqui dentro, certo? Essa é a grande finalização, assim. E aí eu queria ouvir vocês lá no fórum sobre isso. Pode ser um comentário bem básico, entendeu? O professor discorda disso que tu falou, acho que as mulheres estão aí há muito tempo falando bobagem, ou professor, acho interessante a gente discutir sobre isso, ou me lembrei de tal filósofo, de tal pesquisadora. Vocês podem falar o que vocês tiverem à vontade de falar, tá bom? Mas eu queria algum comentário de vocês lá no fórum. Pode ser? Sobre isso? As carinhas tudo fazendo assim na tela, é muito engraçado. Tá, gente. Além disso, deixa eu ver aqui o Hello It's Me de vocês. Todo mundo preencheu. Professor, desculpa. Oi? Pode perguntar. Sobre a... O professor vai continuar falando sobre a matéria, só para talvez não dê tempo. Sobre as avaliações do trabalho, como que vai funcionar? Vai ser individual? Como que vai funcionar? Tá, ótimo. Deixa eu abrir aqui de novo
Não, deixa eu só abrir para mim, tá? Que eu quero ver o que se propôs para a turma de vocês. Que ótimo, a internet está pegada. Mas assim, vai ter uma... Acho que abriu... Tá, consegui abrir. Então olha só. Vamos comentar rapidinho só as avaliações desse primeiro bimestre. E aí eu deixo para falar um pouco mais do segundo depois, pode ser? Só para a gente poder curar a tua ansiedade aí, tá? Mas eu vou comentar com bastante... Eu tô brincando, tá, Fernanda? Mas eu vou comentar com bastante calma isso ao longo, tá? Das próximas aulas. Na próxima aula a gente vai conversar bastantão sobre a primeira tarefa, tá? Mas só para a gente começar. A primeira tarefa vai ser fazer um relatório bem rapidinho, tá? De 2 páginas no máximo, sobre um texto que eu vou colocar lá no... que eu coloquei lá no... Vou colocar no Ava para vocês, tá? E mostrar um pouco do impacto que a gestão de pessoas tem dentro do ambiente de trabalho. Então, por que aquilo ali ficou melhor com a gestão de pessoas, ou por que aquilo ali ficou pior? Aqui não tem muito uma estrutura do tipo certo ou errado, tem mais uma estrutura do que a Fernanda está a fim de me dizer no relatório dela, tá? E aí, por isso que isso aqui vai ser individual, tá bom? Então, assim, como que tu vai ler o texto, ou tu vai ler pelo menos a parte final do texto, entender o que mudou quando alguém fez um tipo de gestão de pessoas diferente ali. Eu vou sublinhar para vocês o que é importante desse texto assim na aula, por isso que a aula vai ser legal, nossa próxima aula ao vivo. E aí tu pode escrever em cima do que eu falo na aula, em cima do que a gente construiu coletivamente aqui na aula conversando, mas vai ser um relatório de 2 páginas sobre isso, tá? Essa é a nossa primeira tarefa, ela vai ser individual. A segunda tarefa, vocês vão ficar bravos ou não, mas vai ser um podcast que vocês vão elaborar para mim, tá? Vocês vão se organizar em duplas e fazer um podcast para mim, tá? Sofram. O que esse professor, eu não sei gravar um podcast? Fica tranquilo, eu vou ensinar vocês a gravar um podcast. Não vai ser por isso, entende? Mas aí a gravação desse podcast vai ser como? Eu vou conversar com bastante calma de novo, tá, Fernanda e o resto dos colegas. Mas eu vou dar um outro textinho para vocês, tá, de burocracia. E aí a gente vai conversar, vou sublinhar o que é importante desse texto, o que é de destaque, e vocês vão, entre 2 pessoas, gravar juntos um bate-papo do que eu li, eu achei isso aqui relevante, tu concorda, fulano? Aí a fulana vai dizer sim, eu concordo, acho que isso aqui é relevante ou não é relevante, ou vocês podem ensaiar isso aí, não tem problema, entendeu? Vocês vão só entregar o áudio dessa conversa de vocês, desse papo de vocês. Pode ser uma coisa super, oi pessoal, aqui sou eu, fulano de tal, tô fazendo esse podcast super maneiro, pode ser um negócio super enfeitado, não tem problema, ou pode ser tipo, tem que fazer isso, o professor mandou, né? Tá bom. Pode ser isso também, não tem problema, mas eu quero ouvir a voz de vocês comentando aquele princípio de burocracia, que é um princípio de resistência à mudança, que eu vou falar mais pra frente. Então é um podcast, tá bom? Bom não tá, né? Mas tem que fazer, eu preciso da minha nota. Enfim, avançando. E por fim, vai ter a nossa prova final. A nossa prova final, eu vou dar um spoiler para vocês, não era, mas vou, tá? A prova final vai ser sobre o que a gente conversar aqui nessa aula, tá? Nessa aula. Eu vou resgatar conceitos lá, teóricos, óbvios, para pôr na prova, mas eu vou tentar fazer nossa prova voltada ao que a gente discutiu no ao vivo, tá bom? Então, se eu sublinhar para vocês no ao vivo, pode ter certeza que é relevante olhar com um pouco mais de calma na aula gravada, ou olhar com um pouco mais de calma no texto. Essa é a nossa prova, tá? Que vai ser também individual. Essa é a nossa ótica de primeiro bimestre, tá? Depois no segundo, aí a gente conversa com calma mesmo, tá? Mas aí vai ser um fórum, avaliadaço mesmo, que aí eu vou ler de verdade, não que eu não vou ler os outros, vou comentar um por um de vocês vão ver, mas aí eu vou ler os fóruns de vocês à luz do texto, tá? Eu pedi para vocês responderem algo de um texto, e eu vou ler se vocês responderam de acordo com aquele texto. Vocês vão ter que ler com mais cuidado o texto do fórum da tarefa 3, tá? Depois da tarefa 4, vocês vão elaborar a prova de vocês. E aí tá a grande sacada. Se vocês quiserem se ajudar, vocês se ajudem, tá? Que eu não vou tá olhando como é que vocês vão fazer isso. Mas eu vou dar um texto para vocês elaborarem algumas questões e me entregarem.
eu vou pegar essas questões e vou jogá-las no Ava para vocês em formato de avaliação. Então, se, por exemplo, a Fernanda fez uma pergunta lá sobre qual é a cor do telefone do professor, ela pode ficar com a resposta entre ela lá, e quando cair no Ava, vocês podem se trocar figurinhas. Eu não vou olhar como é que vocês vão responder isso. Se vocês quiserem fazer desculpa o termo, se quiserem fazer uma suruba de prova aqui, fiquem à vontade, tá? É para vocês se ajudarem mesmo, é para dar uma força. Então, vocês fazem as perguntas, vocês respondem as perguntas, uns dos outros, tá bom? Eu particularmente, quando tem essas coisas no doutorado, a gente fazia um grupão de WhatsApp para se ajudar, mas aí fiquem super à vontade entre vocês, tá? O rolê é de vocês. Depois, então, que tiver isso, aí eu vou dar, lá na tarefa 5, eu vou dar uma aula em vídeo para vocês, que já está disponível, até já está gravada, mas eu vou lembrar qual é a aula, eu vou colocar no Ava bonitinha, e vou dar um trabalhinho para vocês escreverem em cima do vídeo, responder algumas perguntas em cima do vídeo, tá? E fazer a prova de novo, que é o mesmo formato da prova do primeiro, baseado nas conversas ao vivo. Professor. Quem está falando? Deixa eu ver. Bruna. Pode falar, Bruna. Nessa prova que tu disse que a gente vai ter que elaborar, então se a gente quiser juntar a turma e elaborar uma única prova, a gente pode fazer? Vamos fazer assim, ó. Vocês vão precisar, cada um de vocês, me entregar acho que 2 ou 3 questões, tá? Sem a resposta, só as questões. Então, a Bruna 2, a Caroline 2, a Suelen 2, eu vou juntar isso tudo, vou selecionar algumas delas, senão vocês vão ter que responder muitas questões, tá? Mas aí eu vou selecionar algumas delas e vou elaborar numa prova para vocês. Se vocês quiserem parar juntos para fazer as questões, não tem problema. Se organizem um outro horário, tá? Dá para fazer super à vontade. A minha ideia aqui é dar uma força para vocês. Vocês vão responder, vocês vão perguntar, entendeu? Não vou me meter em construir questões para vocês. Tá. Entendi. Obrigada. Entendeu? Tá, gente? Essa é a nossa dinâmica, tá? Essa é a nossa dinâmica proposta. Se a gente tiver que alterar alguma coisa, a gente vai alterar. Eu vou falando para vocês, mas eu acho que a gente consegue sustentar isso aqui até o final do semestre, tá? Ficou bem legal. Pessoal, mais alguma pergunta que alguém queira me fazer aqui, antes da gente encerrar aqui? Sim, não? Dizer, professor, como tu é legal, a gente adorou o meme do gatinho, do gatinho químico, que não sabe o que está fazendo na pandemia, do cachorro. Gatinho não é um cachorro? Do cachorro químico que não sabe o que está fazendo. Aí o professor não sabe nem o que está fazendo. Não sabe, tá aqui, ó, de óculos. Gente, é isso então. Obrigado por vocês terem ficado aqui com a gente até às 6h30, né, na nossa discussão. Eu vou tentar manter sempre isso, tá? 1h30 no máximo de aula, porque eu acho que mais cansa vocês e também me cansa, né? E mantemos, então, que a nossa próxima aula ao vivo é dia 1º de julho, tá? 5h10. Sexta-feira, pretendo estar com... A aula está pronta, na realidade, só tem que liberar. Sexta-feira, pretendo entrar no AVA e liberar a aula da semana que vem. Se por alguma razão alguém entrar no AVA e a aula não estiver liberada, manda uma mensagem para mim, manda um e-mail para mim que eu vou ali liberar. Pode ser que eu me esqueça. Eu estou dando muitas disciplinas e também eu também estou no doutorado, então tá uma loucura total, assim. Às vezes pode ser que eu me perca em alguma coisa que eu deveria ter liberado para vocês, não liberei. Fiquem super à vontade, não tem problema de chamar o professor e cobrar. Professor, cadê a aula? Não tá lá.